Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre produtos bancários, na verdade, continuar o nosso estudo sobre os produtos bancários e que são muito importantes no nosso cotidiano, não é verdade? Quem vive hoje em dia sem alguma forma de trabalhar com banco, seja o banco tradicional, né? Aquele banco que já existe há décadas, ou melhor, há centenas de anos, né? Ou seja, o que a gente chama do banco digital, que é bem mais recente, principalmente no Brasil, né? Que aconteceu o advento nos últimos anos, mas que eles oferecem produtos muito similares. A gente vai conversar exatamente desses produtos que tanto os bancos tradicionais oferecem, quanto os bancos digitais também. Então vamos ver nossos objetivos da aula. Nós temos que conhecer quais são as principais transações realizadas pelos bancos, e identificar os diferentes tipos de produtos bancários. Então, primeira coisa, a gente vai começar fazendo uma reflexão. Vamos ver o que vocês conhecem. Então, nessa reflexão, o que eu vou combinar com vocês? Vocês vão, com esse slide aqui, tem alguns desses produtos aqui, que eles são título de capitalização, seguro, consórcio, câmbio e Pix. Eu quero que vocês anotem num papel, onde vocês quiserem ali, o que vocês conhecem, o que vocês acham que tem esses produtos, se vocês já usaram, né? E o que eles significam e como que eles podem ser usados. Eu vou dar um tempinho para vocês organizarem o raciocínio, depois a gente vai voltar e abrir bem cada um deles, o significado deles. Mas eu quero primeiro que vocês façam um trabalho de relembrar os conceitos, se vocês já ouviram falar, e quais são as principais características de cada um deles. Tudo bem? Um instantinho só e já voltamos a conferir. Então, galera, para esclarecer cada um dos itens, vocês organizaram ali, isso é legal, gente, não é só para agora. Sempre que o professor vai falar algum tema, é bom mentalmente, mesmo que ele não dê muito tempo para vocês fazerem isso, relembrar o que eu conheço desse assunto já. Isso vai facilitar a vida de vocês para entender exatamente conhecimentos novos. Então, agora a gente vai abrir cada um desses itens e eu quero que vocês façam a comparação para ver se vocês já conheciam bem algum desses produtos bancários. Então vamos lá esclarecer cada um deles. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o caso da Giovana, que abriu uma conta e instalou o aplicativo do banco. E ela viu aqui várias opções que ela tinha no menu dele, né? Antigamente, gente, no tempo dos pais de vocês, dos avós de vocês, qualquer coisa que a gente fosse precisar a respeito dos bancos, que a gente tinha que ir pessoalmente no banco resolver. Hoje em dia, dificilmente a gente vai no banco, né? Eu raramente vou até uma agência física, muito raro. A maioria das vezes eu resolvo praticamente quase tudo que eu necessito pelo aplicativo do banco. Com vocês eu tenho certeza que vai ser ainda mais. Quem já usa já deve utilizar, né? E outros, quem não usa ainda, provavelmente dentro de alguns anos, esses serviços ainda vão ficar ainda mais eficientes. Eu tenho certeza disso. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na aba do menu. Aparece todos esses itens aqui, ó. E abrindo um deles, ó, ainda tem mais outros itens que não coube aqui, eu coloquei lado a lado ali. Então, são muitos itens que vão acontecendo, depende, obviamente. A diferença
entre cada um dos aplicativos do banco. Tem alguns aplicativos que vão ser mais completos, outros menos completos, né? Depende, obviamente, de o que aquele banco digital ou tradicional vai oferecer. Bem, vamos começar com o primeiro, capitalização, que era um dos itens lá de vocês. Vamos ver se bateu o que vocês pensaram, né? Ao adquirir um título de capitalização, o cliente ganha um número para concorrer ao sorteio de prêmios durante um determinado período. Ao término deste tempo, o banco devolve o valor pago corrigido de juros. Por exemplo, nesse banco aqui era de 0,42% ao mês, que são muitas vezes menores que a poupança. Um exemplo bem conhecido é a famosa telecena, que a gente sempre vê na televisão, que após um ano devolve a metade do dinheiro pago, corrigido o juro de 0,08% ao mês, o que é muito inferior à poupança. Então, na verdade, quando a gente fala em título de capitalização, ele não é exatamente um investimento, correto? Porque, na verdade, você entra lá, digamos, com um título de capitalização no valor de R$10. O que vai ser devolvido para você é apenas R$5 corrigido mês a mês. Os outros 5, na verdade, é como se você estivesse fazendo um jogo, por exemplo, numa lotérica, porque você está concorrendo a prêmios. Apenas 50% é que você vai receber de volta. Então você tem que ver se esse tipo você quer fazer pela aplicação ou pelo sorteio. Você tem que estar muito claro ali. Como aplicação, né, o investimento, talvez ele não seja tão interessante, né? E a gente tem que estar muito atento, principalmente os bancos tradicionais, que eles oferecem bastante esse título de capitalização, pressionando às vezes o cliente a comprar. Tem que tomar muito cuidado se você tem interesse ou não. Para isso, a gente precisa conhecer o significado, né? Senão a gente pensa assim, é um valor baixinho, não tem problema, pode fazer, falando para o gerente. Mas, na verdade, a gente tem que ver se aquilo é vantajoso ou não. Para a gente saber se é vantajoso ou não, o que a gente precisa? Conhecer. Agora, nós vamos falar de um outro item que é extremamente importante. Eu, pelo menos, considero, e qualquer pessoa precavida acha, que o seguro é muito importante. Então, imagine a seguinte situação. Uma tempestade caiu na sua região, estragou o telhado da sua casa. E você não tem reserva de dinheiro para realizar o conserto. O que você vai fazer, gente? Dá para viver com o telhado estourado? Não dá. Na próxima chuva, vai olhar tudo que você tem dentro da sua casa, podendo perder ainda os seus eletrodomésticos e além de você não ter o conforto da sua vida, não é verdade? Então, o que você faz exatamente para resolver esse caso? Nessa hora, o seguro vai ser muito importante. Nessa hora que vemos qual a importância de se ter um seguro. O seguro é um serviço de proteção de casas, de carros, de pessoas, de objetos, de financiamentos, de saúde e de vida. Através desse serviço, o bem segurado está protegido contra danos que venham a ocorrer. Caso o bem segurado seja danificado, o banco ressarce o valor dos prejuízos a esse bem. Ao contratar um seguro de vida, por exemplo, caso o segurado venha a falecer, a família receberá uma indenização em dinheiro. Muita gente, às vezes, pensa o seguinte, mas eu sou, por exemplo, de carro, eu sou muito cuidadoso no trânsito, não vou me envolver em acidente. Vou contar para vocês o que aconteceu sábado, agora último, comigo. Estava tranquilamente, saí de um amigo, fui para casa, estava tranquilo, indo para casa, quando o que acontece? Eu escondo um estrondo atrás de mim. Era o quê? Uma batida. Que eu me livrei por meio metro de baterem no meu carro. Se baterem no meu carro, eu tenho seguro, o que vai acontecer? O seguro vai bancar o conserto do meu carro. Agora, se eu não tivesse isso, meu carro, ele poderia ter um valor tão alto que é maior do que eu recebo por mês e eu teria dificuldade de pagar.
Agora, o seguro é barato? Eu não considero, porém é uma segurança. Se acontecer alguma coisa, eu estou segurado. E muitas vezes, gente, isso também é importante, que muitas vezes as pessoas não sabem. Você tem um seguro, às vezes, por exemplo, eu tenho um financiamento do meu apartamento. Eu tenho um seguro que eu pago, que ele vai, por exemplo, caso acontecesse alguma coisa comigo, ele iria quitar o financiamento para o banco. Só que eu também tenho, além desse seguro de quitar, eu tenho a vantagem de ter alguns serviços embutido como no seguro. Por exemplo, se entope uma pia, eu chamo lá e ele consegue resolver sem eu pagar mais nada por isso. Por isso, na hora de contratar o seguro, a gente tem que conhecer todos os benefícios que esse seguro vai ter. Tem uma frase muito importante: a gente faz seguro para não usar, porque é uma segurança e é interessante a gente ter, não é verdade? Por exemplo, um pai de família, que ele é o provedor da família, é interessante ele se precaver de ter um seguro de vida. Caso aconteça alguma coisa, seus filhos, sua esposa, seus companheiros vão ter, obviamente, um dinheiro para se manter até um período que eles possam viver. Então, o seguro é bastante importante. Para contratar um seguro, é necessário pagar uma quantia que vai depender do tipo do seguro, da indenização desejada, dos serviços oferecidos, aqueles serviços que eu disse, desentupidor, eletricista, por exemplo, entre outras variáveis. Caso você opte por um seguro de automóvel, por exemplo, em caso de acidente, o conserto ou substituição dos veículos envolvidos é de responsabilidade do banco. Quer dizer, um carro dá um PT, já ouviram falar? Uma perda total. Então você recebe o valor do carro para você poder adquirir outro. Ter seguro é comprar tranquilidade para a sua vida. Olha o que o Serbassi fala. Quem está pensando em contratar o seguro deve saber que ele é diferente de um investimento, que você aplica um valor mensal e recebe juros por isso. Muitos acham que seria melhor investir o dinheiro do que fazer um seguro. Porém, se você começa a investir o dinheiro e no mês seguinte já tem um imprevisto, o que você faz? Não terá todo o dinheiro para arcar com o problema, já que você não tem um seguro. Já se você tem um seguro, você estará protegido. Aquilo que eu digo, a gente tem um seguro para não usar, mas se não precisar usar, melhor ainda. Outro serviço que esse banco está oferecendo é consórcio. O consórcio é uma modalidade de compra coletiva, baseado na união das pessoas em grupos, com a finalidade de formar uma poupança para aquisição de bens móveis, imóveis e serviços. Mensalmente, as pessoas que compõem o grupo depositam o valor referente à parcela. Com todos os depósitos na conta, é realizado um sorteio dentre os participantes para saber quem ficará com todo o dinheiro daquele mês. Outra forma de obter o dinheiro é através de um lance, que é uma espécie de leilão que oferece a maior quantia, fica com o total. Hoje em dia, no Brasil, nós temos seguros oferecidos para imóveis, para carros, até mesmo para a cirurgia plástica. Não é que você vai receber o carro, você vai receber o dinheiro para você executar aquele bem. E, obviamente, não é que não vai pagar juro, você vai pagar taxas. E essas taxas são altas. Por isso, na hora de contratar um consórcio, a gente não tem que olhar apenas a parcela. Nós temos que ver, por exemplo, se é feito em 60 meses, o valor da parcela e ver quanto que você receberá se for sorteado, quanto é a porcentagem que vai haver de aumento. Isso a gente pode considerar que é um juro pelo uso do dinheiro, na verdade, que é na forma de uma taxa de administração. Você paga mensalmente, pode ter feito o sorteio, se você tiver adimplente, né? Quer dizer, você está dia a dia pago tranquilamente, ou você pode ter, digamos, o valor lá de 5 parcelas. Eu ofereço pagar antecipadamente 5 parcelas.
Se um outro oferecer 8, eu vou perder para ele e ele vai receber antes de mim. E o consórcio tem esse problema. Pode ser que eu seja, se eu fiz em 50 vezes, eu só receber no final dos 50 meses, porque vai depender também do fator sorte, não é verdade? Então, o consórcio é muito utilizado como uma forma de investimento, o que é um erro, já que para ser considerado investimento é necessário que o dinheiro aumente sozinho. No caso do consórcio, além do dinheiro não aumentar, ainda é cobrado uma taxa de administração de aproximadamente 20%. Para você ter mais informações, vale você acessar esse site e ver e conhecer aquilo que eu disse. Pega o valor da parcela, multiplica pelo número de parcelas. Você vai ver um valor que vai ser muito superior ao valor que você receberia do sorteio. Essa diferença nada mais é do que a remuneração que a administradora do consórcio vai ter e que pode chegar a valor de 20%. Por isso, se você pretende fazer um consórcio, pesquisem essas taxas para você pelo menos conseguir uma taxa menor. Tranquilo? Então não poderá ser considerado como um investimento. Câmbio, uma coisa que a gente liga a televisão e sempre, toda vez que você vê um telejornal, vai estar lá falando do câmbio do dia, porque é muito importante, ainda mais hoje em dia. Hoje em dia todos nós, de uma maneira ou de outra, às vezes adquirimos produtos internacionais. Antigamente, para você comprar alguma coisa exterior, você teria que viajar, mas hoje em dia não. Com a ponta dos dedos no celular, você compra um produto, por exemplo, lá da China, do outro lado do mundo, e recebe depois de alguns dias ou de alguns meses, dependendo do produto, né? E aquele produto é vendido em o quê? É vendido normalmente em dólar. Se é na Europa, ele normalmente é vendido em euro. E é a moeda local e a gente precisa fazer esta conversão. Ou seja, o câmbio é a compra de uma moeda estrangeira. Cambiar significa trocar, ou seja, trocar o tipo de moeda por outra. Veja a tabela da cotação de moedas estrangeiras. Por exemplo, quando vocês verem uma tabela dito BRL, quer dizer que nós estamos dizendo que é o nosso real. Então, um BRL com BRL vale 1. Já um USD quer dizer o dólar. Então, um dólar corresponde em reais R$ 5,06 na cotação desse dia que foi consultado. O euro, R$ 5,28. E isso daqui a gente precisa fazer essa cotação, por exemplo, se eu vou viajar. Se eu vou viajar, por exemplo, um país da Europa, eu vou ter que ter euro, porque as pessoas não vão receber o real de jeito nenhum. Dificilmente em algum lugar vai receber real. Ele vai receber euro, em alguns lugares até recebem dólar, mas é muito mais difícil, eles preferem receber em euro. Senão você vai ter que fazer o quê? O câmbio, trocar pela moeda local. E também, se eu comprar, por exemplo, no cartão de crédito, quando tiver o vencimento, o valor vai ser convertido em real para eu poder pagar. Tranquilo? E a gente tem que tomar muito cuidado, certo? Então vamos à frente aqui para uma atividade, para você agora pensar um pouquinho. Eu tenho aqui 17 dólares. É possível comprar quantos euros? Agora tem que fazer uma conversão para eu ver quantos euros dá. Aqui nós temos aquela tabelinha que acabamos de utilizar ali da conversão. Então eu quero saber 17 dólares, quanto vai dar em euro? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já voltamos a conferir.
Então, galera, tranquilo, né? Então, vamos lá. Então, primeira coisa aqui, eu tenho em dólar. Eu tenho o valor em dólar em comparação ao real. Então, eu vou ter que fazer primeiro a conversão de dólar para real. Então, 17 dólares. Cada dólar vale R$ 5,06. Portanto, eu tenho em reais R$ 86,02. Agora, para esse valor aqui, dá quanto em dólar, em euro? Eu vou pegar esse valor e vou dividir pelo valor em euro, que é 5,28. Portanto, eu vou conseguir comprar 16 euros e 29 centavos de euro. Tranquilo, gente? Tranquilo. Ah, mas professor, se eu vou numa casa de câmbio, eles vão primeiro converter em real para depois? Não, eles já vão ter essa tabela aqui já direto, de dólar para euro, para facilitar. Obviamente, na verdade, dificilmente já fazem calculadora. Hoje em dia eles já vão usar um sistema para poder fazer isso, que vai facilitar. E isso você pode, por exemplo, pesquisar usando esse QR Code, a conversão que você pode fazer entre as diversas moedas que tem no mundo, né? Nós temos as maiores moedas que é utilizado, que é o dólar e o euro, mas nós podemos converter para qualquer outra. E talvez a nossa grande novidade, que não é uma invenção brasileira, já existe há muito tempo, que é o Pix, que é uma forma de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, aqui no Brasil. O nome é Pix, mas já existe sistema similar no mundo antes disso. Através dela, o dinheiro é transferido entre contas entre poucos segundos de forma gratuita, a qualquer dia, em qualquer horário. Para utilizar esse serviço é necessário que se crie uma chave dentro da conta, que pode ser o CPF, o e-mail, o número de telefone, ou também pode ser uma chave aleatória. Quando quiser transferir ou receber transferências, basta utilizar a chave cadastrada. E já está começando uma coisa que já acontecia em muitos outros países, que é o QR Code para você pagar diretamente, você não precisa nem digitar. Você pega o teu aplicativo do seu celular, aponta para o QR Code daquela compra, não é da chave, da compra, e você consegue pagar diretamente e a pessoa automaticamente já recebe a autorização, exatamente da mesma maneira que a gente passaria um cartão de crédito ou de débito. É tão rápido que leva em torno até no máximo 10 segundos para se efetivar. É um sistema bastante interessante porque baixa os custos, principalmente para nós consumidores que não pagamos nada pela utilização da chave Pix, que é bastante interessante. Outros serviços bancários que nós temos, que está caindo em desuso, né? Que é o caso da emissão de cheques. Dificilmente hoje em dia você vê pagamento em cheque, mas pode acontecer. Pagamento de boletos, que pode ser feito diretamente no caixa eletrônico, né? E que eu, por exemplo, pago os boletos tudo usando o aplicativo. Financiamento em empréstimos, que também pode fazer online. Saques em dinheiro. Extratos para consulta de movimentação de conta, recebimento de salário, investimentos variáveis, débito automático de dívidas como a luz, a água, telefone. O que a gente conversou nesse vídeo? A gente conversou os principais serviços bancários que os bancos oferecem, tanto os bancos tradicionais quanto os bancos digitais, e aprendemos a conhecer um pouquinho mais de cada um dos produtos. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.